Vereadores de Ribeirão Preto aprovaram lei que institui política municipal de prevenção às enchentes. E o Jornal da Clube foi ouvir especialistas na área para analisar se o trabalho da Câmara ataca o problema onde ele pode ser resolvido. A maior cidade da macro-região enfrenta problemas com chuva desde os tempos em que o principal meio de locomoção era a carroça puxada por cavalos. Estes registros históricos estão prestes a completar 100 anos. São o resultado do transbordamento do Ribeirão que dá nome ao município, em 1927. Acontece que as gerações passaram, o trânsito já não comporta animais há muitos anos, a tecnologia oferece soluções antes inimagináveis. Mas cada nova temporada de chuva, o transtorno está de volta. Foi pensando nisso que a Câmara de Vereadores decidiu criar a Política Municipal de Prevenção às Enchentes. Para resolver um problema tão complexo, os políticos aprovaram uma lei que oferece 11 sugestões e nenhuma obrigação, multa ou responsabilidade. Isso é um tema que precisa de ações acertativas, né? Precisa de proposições concretas, factíveis, estabelecer parâmetros tanto para o poder público como para o munícipe, cumprir a lei, né? Isso é preciso ter, primeiro, um objetivo em mente, uma normativa e uma punição para o descumprimento da normativa. A lei fala em pavimentos permeáveis, ou seja, que permitem infiltração da água no subsolo. Fala em jardins de chuva, bueiros ecológicos, telhados com vegetação, lagoas de contenção, mas não define quem, como ou quando isso deve acontecer. Em nenhum momento, nem mesmo na justificativa do projeto, os proprietários de imóveis ou construtores particulares são citados na política municipal. Acaba sendo uma carta de intenções, né? Ela necessariamente precisa atingir a todos aqueles que atuam de uma certa forma nessa área, né? Nessa área de drenagem. Até porque já são vários planos, várias proposições, vários estudos que vêm sendo feitos há décadas. Alguns saíram do papel na forma de normativas consolidadas no plano diretor e não são cumpridas, e outras simplesmente morreram no caminho. Fazer mais um projeto de lei que não implica em ações práticas não vai refrescar em nada a situação, vai continuar no mesmo. E se o assunto é prevenir enchentes, a primeira informação a ser considerada a respeito de Ribeirão é que o problema nasce fora. A cidade está um nível abaixo de Cravinhos. Quando acontece uma chuva volumosa, os córregos daqui recebem uma carga extra das águas que descem de lá, entram pela Zona Sul e já causam o primeiro impacto nesse trecho da Avenida Adelmo Perdiza, que alaga com cada vez mais facilidade. E o pior é que o problema não para por aí. As águas do município e de fora se encontram na região central antes de seguir o fluxo até o Rio Pardo, razão pela qual o Córrego do Retiro, aqui na Francisco Junqueira, e o Ribeirão Preto, logo aqui na Jerônimo Gonçalves, voltaram a registrar transbordamentos, mesmo após passarem pelas milionárias obras anti-enchente que levaram anos para serem concluídas. Foram obras que receberam inúmeras críticas na época da elaboração do projeto, foi alertado as incompatibilidades do projeto e as necessidades a serem contempladas, e isso não entrou no projeto. Então, um projeto que não resolve o problema, uma obra executada de acordo com um projeto inadequado e uma falta de trabalho pós-obra na forma de manutenção, é o caos declarado. Tendo essas informações bem claras, a política municipal precisa considerar que a solução não depende só de Ribeirão Preto. É um problema que depende, numa escala mais restrita, de Ribeirão Preto e de Cravinhos, e numa escala mais ampla do governo do estado, através do projeto de gestão ambiental das bacias hidrográficas. Então é preciso um trabalho de contenção e retardo das enxurradas no Ribeirão Preto vindo de Cravinhos e também a execução desse projeto aqui em Ribeirão Preto. Também colaboram e muito com as enchentes as dificuldades que as ruas e avenidas têm para drenar as chuvas. Nesses casos, é preciso corrigir galerias subterrâneas pequenas, bocas de lobo entupidas e todo o crescimento urbano. Cada loteamento, condomínio ou empresa que surge em Ribeirão precisa obedecer regras claras que permitem o escoamento das águas sem sobrecarregar o sistema. Isso não é só uma questão do poder público. Lembre-se que esses loteamentos, esses prédios, têm engenheiros, têm arquitetos, têm empresários investindo dinheiro nisso. Né? Então, quando o empresário ele vai fazer um loteamento, mesmo que ele esteja aprovado na prefeitura, o projeto é do empresário e tem um responsável técnico por trás. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube.
A Prefeitura informou que a chuva intensa provocou alagamentos temporários em pontos já críticos da cidade. Disse que a água tem escoado com a redução do volume e que equipes realizam limpeza e monitoramento constantes. O município também afirmou que prepara a atualização do sistema de drenagem no novo plano de saneamento para enfrentar eventos climáticos extremos. Creso Peixoto, engenheiro civil, a quem eu já agradeço pela presença aqui mais uma vez, Creso. A política municipal que foi aprovada pelos vereadores foi chamada de Carta de Intenções pelos especialistas. A cidade já perdeu muito por conta das enchentes. Não dá para brincar com um assunto como esse, né, Creso? Ótima tarde a você. Olá, André. Ótima tarde para você, os espectadores também da Jornal. André, a carta eu considero que é um bom início, mas é início. E tem mais. O que Ribeirão precisa é de um plano de ações para poder estabelecer a macrodrenagem no sistema de drenagem da cidade. Pavimento permeável colabora, mas não resolve o problema. Outros tipos de sistemas, nomes, drenos verdezinhos, isso tudo pode colaborar. O que tem a fazer em Ribeirão é macrodrenagem, é aumentar a capacidade de vazão em avenidas de fundo de vale e que tem um detalhe muito importante. Francisco Junqueira, a casa, as moradias, estabelecimentos comerciais avançam no leito médio do rio. O que é isso? É aquele leito que tem a própria avenida e que a gente vê o Retiro Saudoso, que de saudade ninguém tem, dos alagamentos, né? E que a água sai de lá e vai para o espaço que é dela. Como fazer para a água não sair? É aumentar a capacidade de vazão. Existem restrições ambientais que precisam ser discutidas, aí inclusive envolve questões federais. Existe solução para tentar minimizar quanto de água chega, e isso pode ser feito. E eu vou falar já. Piscinão. Colocar piscinão a montante dos acessos que vão levar água em grande quantidade para a região, tanto da Jerônimo quanto da Francisco. Dessa forma, nós teríamos um barramento para o excesso de vazão, e aí isso poderia ser uma solução. Mas agora vamos ao ponto que importa. O ponto que importa é que essa carta é realmente uma carta de intenções. Mais uma vez, isso é início. Cadê o projeto detalhando, mostrando piscinão, piscinões de acesso? Se tem em São Paulo, por que não fazer mais em Ribeirão? Afinal de contas, Bonfim tem uma história de mais de 20 anos. Fizeram um piscinão esperando a próxima chuva. Está lá protegendo o Bonfim. Vão proteger Ribeirão também? Aumentar a vazão, aumentando a área transversal, porque não pode mexer na declividade. São assuntos muito técnicos, mas eu deixo uma coisa bem clara. Precisamos de um plano de ação, que é um plano diretor. Não vimos isso ainda. Precisamos de dinheiro carimbado, um número bonito, nome bonitinho. Cadê o dinheiro, inclusive, para esse projeto? Aí sim, a gente pode fazer uma discussão mais técnica melhor. Por enquanto, é uma carta de intenções. Creso, o urbanista até apontou na reportagem, né, que nós estamos vendo hoje o resultado das críticas que essas obras anti-enchente receberam lá atrás, quando estavam ainda até no projeto. A gente precisa aprender alguma coisa com todo esse contexto, né? Não, sem dúvida. Afinal de contas, o que foi tentado foi ruim. Não é assim que nós temos que analisar. Essas fotos que vocês estão mostrando, que são fotos centenárias, já mostram o Retiro Saudoso, o próprio Ribeirão Preto, indo para o espaço que é dele, né? Só que o que aconteceu? Duas coisas a destacar. O volume de tráfego aumentou violentamente, não só em Ribeirão Preto, todo o Brasil, todo o mundo inteiro. O regime de fluxo mudou também. Nós temos alteração em meio ambiente, né? Que não é questão de discordar disso, isso é um fato. Tudo isso leva, somando com o terceiro ponto, que foram dezenas e dezenas de quilômetros de ruas e avenidas que eram de paralelepípedo e asfaltado em cima, fazê-lo permeável, mais uma vez, ajuda, mas não resolve o problema. Portanto, soluções que já deram certo são soluções que têm que estar presentes. Mas aí eu pergunto, com todo respeito e querendo colaborar, cadê o projeto? E cadê o dinheiro para poder fazer essas obras e a melhoria e o aumento do sistema de drenagem embaixo até das avenidas, que aí, é claro, é bem complexo, mas solução mesmo absoluta não vai ter, mas dá para minimizar o problema.
A gente fala de responsabilidade, né, das prefeituras, da Câmara, fala até da responsabilidade dos governos, mas a solução não deveria passar também pela condenação de pessoas que ocupam esses cargos e permitem tantos desperdícios de dinheiro público e aí, consequentemente, tantos estragos que essas enchentes causam, Creso? Olha, o fiel guardião é o Ministério Público. Se ele entender que há erros, compete a ele, não a nós técnicos. Mas o que a gente vê é que estamos com solução atrás de solução sendo buscada a efetivar e não tem ainda o que fazer para realmente diminuir esse, vamos usar essa expressão bonitinha, né? Flagelo ao povo ribeirão-pretano. Palavras são muito bonitas, nós queremos ações. Importante destacar também que uma política pública de prevenção às enchentes não existe ou não existem, né, sem estipular obrigações para a própria população, inclusive. Uma lei que não direciona sequer a construção civil tem alguma utilidade? Que nós tenhamos, me permita uma visão mais ampla, o Estado, quando eu falo Estado, não é Estado brasileiro, é Estado de São Paulo, numa visão de gestão de bacias, como foi comentado agora há pouco. Além disso, né, uma questão de campanha educacional. Lá em São Paulo, mostrando como exemplos para a gente poder passar para cá, no Tamanduateí, onde o processo de limpeza era algo que era para tirar aquele material sólido, para garantir aquele mínimo de vazão do rio. Mas, vira e mexe, a empresa que fazia a limpeza lá no Tamanduateí acabava tirando guarda-roupa, uma vez encontraram um Fusca também, né? Que são coisas que eu acho que não há dúvida nenhuma, não precisa ser técnico, que atrapalham a vazão. Uma campanha educacional consistente, mas um projeto que seja efetivo para aumentar a capacidade de vazão na macrovazão e o governo do Estado para poder dar esse suporte melhor da gestão. Aí sim a gente pode ter uma melhora do sistema. Mas se alguém falar que vai acabar totalmente a enchente, eu acho melhor a gente voltar a discutir o tema depois. Vai ser uma pena. Engenheiro civil Creso Peixoto, a quem eu agradeço pela presença aqui. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Outro, muito obrigado pela oportunidade também. Um abraço. Um abraço.